Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à organização pelo amável convite. Eu venho aqui falar sobre a questão da precariedade entre os jornalistas, mais propriamente entre os jovens jornalistas. E para tal vou recorrer aos resultados de um projeto de investigação, As Novas Gerações de Jornalistas em Portugal, que foi coordenado por José Rebelo, investigador do CIES-ISCTE, e que contou também com o trabalho e com a investigação de cientistas sociais do CIES-ISCTE e do ICS, bem como com a colaboração da Comissão da Carteira Profissional de Jornalistas e do Sindicato de Jornalistas. E este projeto tinha como principal objetivo estudar as condições sociais de produção dos jovens jornalistas portugueses, bem como as representações que esses jornalistas desenvolvem em torno do seu trabalho e das condições do seu trabalho. E para tal contou com a participação via inquérito de cerca de 515 jornalistas, todos eles com menos de 38 anos. Um primeiro conjunto de dados que irei referir diz respeito à questão do contrato. Deste universo de cerca de 515 jornalistas, cerca de metade apresentava um vínculo laboral temporário ou encontrava-se no desemprego. E com um vínculo laboral temporário eu refiro a contratos a prazo ou a regimes de trabalho por conta própria, mais conhecidos por recibos verdes. E, portanto, é uma realidade que não parece destoar de um quadro geral mais alargado. Por exemplo, em 2010, segundo dados do Eurostat, e é provável que com o agravamento da crise económica e com a aplicação generalizada de medidas de austeridade, é provável que estes valores tenham sofrido aumento, mas em 2010, cerca de 55,6% dos trabalhadores entre os 15 e os 24 anos oferiam de contratos a prazo, sendo que esta percentagem tendia a diminuir à medida que a idade aumentava. Ainda assim, nesse mesmo ano, 2010, cerca de 30% dos trabalhadores entre os 15 e os 39 anos viam a sua situação laboral regulada por contratos a prazo. E, portanto, no caso dos jornalistas, este dado permite-nos desde logo colocar em causa a relação que existe entre precariedade e qualificação, ou seja, a ideia que foi difundida ao longo dos anos de que o fenómeno da precariedade se devia essencialmente a diminutos níveis de qualificação. Pelo contrário, o que acontece nos jornalistas é que estamos perante uma força de trabalho qualificada, neste caso, e considerando este universo, cerca de 86% de licenciados. Estamos com uma força de trabalho que é responsável por aquilo que é o cerne da atividade de uma empresa de comunicação social, a produção de notícias, e ainda assim, e apesar de desenvolver competências, desenvolverem tarefas de natureza permanente, ainda assim oferem de contratos de trabalho temporário. O que nos conduz muitas vezes à situação paradoxal de, nas redações, termos lado a lado pessoas a fazer exatamente o mesmo tipo de tarefas, responsáveis pelo mesmo tipo de funções e com contratos de trabalho completamente distintos. Ainda relativamente à questão da relação contratual, importa destacar a emergência de duas figuras essenciais nas relações: o estagiário e o trabalhador independente. No primeiro caso, a percentagem de trabalhadores estagiários tem sofrido um ligeiro aumento. Se considerarmos, por exemplo, o período compreendido entre 2004 e 2009, os estagiários passaram de 5,4% para 9,2% dos jornalistas. E embora, neste caso dos estágios, a maior parte dos inquiridos confirmem a natureza pedagógica do estágio, ou seja, existe uma supervisão, existe uma orientação sistemática, etc., é curioso verificar que uma percentagem relativa destes jornalistas, cerca de 35%, acumula 2 ou mais estágios. Ou seja, embora seja possível verificar o cariz formativo do estágio, tudo indica que o estágio parece desenvolver a par, parece traduzir uma estratégia de natureza económica que visa usufruir de uma força de trabalho barata. Neste caso, até de uma força de trabalho gratuita. No segundo caso, o trabalho por conta própria, a recibo verde, resume a condição laboral de cerca de 20% dos inquiridos. E desde já considera-se necessário colocar aspas quando falamos de trabalho por conta própria ou trabalho independente, uma vez que provavelmente uma grande quantidade destes jornalistas a recibo verde sejam, na verdade, falsos recibos verdes. Ou seja, estamos a falar de jornalistas que têm um local de trabalho fixo, um conjunto de funções adjudicadas, muitas vezes até um salário base fixo,
mas que, em termos contratuais, em termos formais, são considerados como empresários, em nome individual. Mas mesmo imaginando estarmos, mesmo de certa forma colocando de lado a realidade, mesmo imaginando que estes 20% de inquiridos são, na verdade, jornalistas freelancers. Mesmo nestes casos, acaba por sempre haver a necessidade de uma avaliação terceira, ou seja, são jornalistas que, não tendo um patrão, não deixam de ser confrontados com um mercado ao qual deverão, ou sobre o qual deverão, o seu trabalho avaliado. Aliás, não deixa de ser curioso, e cito aqui um investigador francês, o Gilles Balbastre, que entre os jornalistas independentes, freelancers, existe uma espécie de obrigação permanente de arranjar ideias que sejam facilmente vendidas. E, ligado a isso, e cito o Gilles Balbastre, o emprego frequente de termos emprestados de um léxico comercial. Vender, comprar, negociar, investir, cliente, produto. Ou seja, o que faz com que o jornalismo, de certa forma, se aproxime de uma atividade de natureza essencialmente comercial. A verdade é que verdadeiros ou falsos independentes, cerca de 75% destes 20% de trabalhadores, de jornalistas a Recife Verde, encara a sua relação contratual como um mal menor. Ou seja, não é uma opção, para 75% destes 20%, é algo que aconteceu porque não nos deram um contrato de trabalho. Paralelamente, cerca de 50% dos jornalistas inquiridos afirmam trabalhar 9 ou mais horas por dia. E se bem que o jornalismo não possa ser encarado, pelo menos historicamente, como uma espécie de trabalho de escritório, ou seja, sempre foi um trabalho ao qual esteve ligado a ideia de prazo, a ideia de cumprimento, a ideia de objetivo a cumprir, a verdade é que, se compararmos com os dados do primeiro inquérito nacional realizado aos jornalistas, em princípios da década de 90, a maioria dos jornalistas então afirmava cumprir uma média normal de 7 horas diárias de trabalho. Ou seja, existe a tendência para os jornalistas trabalharem mais. O que muitas vezes confirma, aliás, muitas vezes desmente uma espécie de discurso romântico à volta das novas tecnologias. Novas tecnologias iriam permitir que as pessoas trabalhassem menos. Não. As novas tecnologias, neste caso, estão a permitir que as pessoas trabalhem bastante mais. Mas a ganhar. Estas condições poderão explicar, então, alguma desmotivação dos jovens jornalistas, com 63% dos inquiridos a confessar já ter pensado em abandonar a profissão. E as causas estão longe de se prender no ponto geral com eventuais ofertas de uma carreira mais aliciante. Pelo contrário, tem a ver com stress, tem a ver com precariedade, tem a ver com a baixa remuneração, como eu falava agora, tem a ver com sobrecarga horária. Portanto, tratam-se de fatores que não são inerentes à profissão. Aliás, em relação a esta, a grande maioria, cerca de 89%, declara-se satisfeita ou muito satisfeita. Esta insatisfação, contudo, não se tende a traduzir em formas de organização política e sindical. A grande maioria não é sindicalizada, limitando-se o universo sindicalizado a cerca de 17%. E mesmo somando este valor com aqueles que afirmam estar a pensar, estar a conceber a possibilidade de sindicalização, obtemos apenas cerca de 30%. E, mais uma vez, este resultado está longe de fugir uma particularidade dos jornalistas, uma vez que a diminuição das taxas de sindicalização é uma realidade em Portugal e na Europa em vários tipos de trabalho, em vários tipos de profissão. Em primeiro lugar, tal fenómeno prende-se com uma relação de intermitência do trabalho. Ou seja, com a ideia de que hoje se é jornalista, amanhã talvez seja, teremos dúvidas se seremos no mês que vem ou no ano que vem. Aliás, relativamente a isto, quando inquiridos, relativamente à probabilidade de ficarem desempregados num futuro próximo, mais de 50% destes inquiridos afirmou essa possibilidade provável ou muito provável. Sendo que, perante o eventual cenário de desemprego, o regresso ao jornalismo é tido como pouco provável ou nada provável por cerca de 65%. Ou seja, o sindicato organizado a partir de setores laborais, setores profissionais bastante específicos, bastante particularizados, enfrenta com alguma dificuldade este novo tipo de trabalhador. Este novo tipo de trabalhador muitas vezes encara a possibilidade do trabalho jornalístico com algumas dúvidas no que diz
respeito à continuidade, no que diz respeito a uma trajetória a seguir. Ou seja, o precário, sendo jornalista ou sendo profissional de outra área qualquer, é aquele que não tem emprego. O precário é aquele que vai ter um emprego. Paralelamente, importa mencionar que o sindicalismo, historicamente, sempre se alimentou por sociabilidades geradas dentro e fora do local de trabalho. Se considerarmos, por exemplo, o período do Estado Novo, nós verificamos que os jornalistas se concentravam numa área, muitas vezes iam todos almoçar e jantar aos mesmos restaurantes, e portanto havia uma comunicação, apesar da existência de ciclos. E, paralelamente, a existência de um inimigo comum, o Estado Novo, de censura, reforçava o espírito de classe. E hoje em dia o que verificamos é que, se por um lado verificamos uma concentração empresarial, por outro lado, é engraçado verificarmos uma dispersão dos trabalhadores. As empresas já não estão juntas, já não estão no mesmo local, houve uma espécie de, em termos geográficos, uma espécie de dividir para reinar. E, portanto, para concluir, eu gostaria de salientar 3 ideias principais. Em primeiro lugar, e conforme já tive a oportunidade de mencionar, este fenómeno está longe de constituir uma particularidade dos jornalistas. Ao nível da generalidade das especializações, das profissões intelectuais e científicas, podemos constatar, no período compreendido entre 2002 e 2009, uma diminuição dos contratos sem termo, dos contratos com uma longevidade na ordem dos 7%, e uma correspondente aumento dos contratos a termo, dos contratos precários, na ordem dos 10%. Em segundo lugar, e não obstante este estudo centrado nos jovens jornalistas, a precariedade será cada vez menos um fator de distinção entre jovens e não tão jovens jornalistas. Ou seja, não devemos encarar a precariedade aqui como iniciando uma espécie de conflito de gerações. Aliás, conforme poderá ser exemplificado por recentes processos de despedimento que têm muitas vezes visado não os jornalistas a recibos verdes, não os jornalistas mais novos, mas sim aqueles que têm muitos anos de casa. E, portanto, as reformas da legislação laboral que foram introduzidas neste quadro da austeridade, de certa forma, contribuem para que a diferença entre velhas e novas gerações de trabalhadores, no que diz respeito a condições de trabalho, se venham a esbater. Por um lado, estabeleceu-se gradualmente a redução das indenizações por despedimento e, por outro lado, o despedimento por justa causa veio abarcar o maior leque de causas, em particular no que diz respeito ao despedimento por inadaptação. Se antes este despedimento por inadaptação tinha a ver essencialmente com questões relacionadas com novas tecnologias, com questões relacionadas com a alteração estrutural do local de trabalho, hoje em dia passa a contemplar, por exemplo, o não cumprimento de objetivos de produção. Ou seja, a precariedade, mais do que uma situação diretamente produzida por um vínculo laboral X ou Y, tende cada vez mais a ser uma relação social em que a incerteza derivada de um contrato de trabalho precário será manifesta na subjugação do trabalhador a critérios exigidos por gestores e por empresários, quer no que diz respeito a custos de produção, quer no que diz respeito ao nível de produção em termos de quantidade e em termos de qualidade. E é aqui que a precariedade faz do jornalismo, ou poderá fazer do jornalismo, caso não seja objeto de resistência, uma atividade parcialmente livre, uma atividade menos livre. E santificando a prática de censura oculta, que falava há bocado, ou seja, muitas vezes nem sequer é necessário haver uma pressão direta, o próprio jornalista evita cobrir certos temas, porque são temas polémicos e que podem ferir interesses económicos e interesses políticos, mas também estamos a falar de questões muitas vezes de formato. Ou seja, estamos a falar, por exemplo, no facto do jornalismo online forçar os jornalistas a uma espécie de rapidez de publicação que muitas vezes é inimiga da maturação das ideias, da reflexão e do jornalismo de investigação, que foi há bocado referido e que cada vez mais é elevado a uma espécie de prática romântica que nunca será atingida. Obrigado.